O celular de Valentina vibrava na mesinha de cabeceira como se tivesse vida própria. A tela iluminava o pequeno apartamento, projetando sombras dançantes na parede descascada. 3 notificações. 5, 7. Meu Deus! Valentina pulou da cama, arregalou os olhos e o coração batia tão forte que ela quase podia ouvi-lo. Será que isso está mesmo acontecendo? Seus dedos tremiam enquanto ela desbloqueava a tela. O aplicativo High Class Dating piscava com uma insistência quase obscena. 7. 7 homens haviam dado match em seu perfil falso em menos de 2 horas. Valentina Dantas, 26 anos, barista de uma cafeteria na Vila Madalena, filha de pais trabalhadores e com uma conta bancária que ameaçava entrar no cheque especial todo fim de mês, agora era oficialmente, ao menos no mundo digital. Valentina Fontes, herdeira de uma prestigiada vinícola e investidora internacional de sucesso. Vejamos. Ela deslizou o dedo pela tela, examinando cada perfil com olho crítico. Chato, metido, muito músculo, pouco cérebro. Outro chato. Este parece ter saído de um catálogo de moda íntima. Seu dedo parou abruptamente. Espera, quem é você? A foto mostrava um homem que não sorria abertamente, mas cujos olhos transmitiam uma intensidade magnética. Terno impecável, postura relaxada, mas dominante, com o fundo de uma cobertura com vista panorâmica para o Rio de Janeiro. Leonardo Alencar, 32 anos, CEO da Alencar Investimentos. Nossa Senhora, sussurrou Valentina, sentindo um frio na barriga. Esse homem não parece de verdade. O perfil era sucinto, quase arrogante em sua simplicidade. A vida é muito curta para relações superficiais. Se busca algo autêntico, deslize para a direita. Se busca seguidores para o seu Instagram, é melhor seguir procurando. Valentina soltou uma gargalhada. Pelo visto, o senhor bilionário tem gênio forte. Com um impulso audacioso, ela deslizou o dedo para a direita. Match instantâneo. Putz! Valentina jogou o celular na cama como se estivesse pegando fogo. Ele deu like de verdade. O celular vibrou de novo, uma mensagem. Então, herdeira de uma vinícola? Interessante. Justamente estou pensando em investir nesse setor. Jantamos amanhã. Conheço um lugar onde o sommelier não vai te encher de tecnicismos desnecessários, a menos que seja a sua praia. O sangue sumiu do rosto de Valentina. Uma coisa era criar um perfil falso para dar uma espiada. Outra bem diferente era sair com um bilionário de verdade. O que ela sabia de vinhos, além de distinguir entre tinto e branco? Sua experiência como barista havia lhe ensinado a servir sem derramar, mas pouco mais. Você está completamente maluca, disse a si mesma enquanto digitava uma resposta. Amanhã. Que direto. Gosto assim. Mas tenho uma regra. Primeiro encontro. Eu escolho o lugar. A resposta chegou quase no mesmo instante. Adoro mulheres com iniciativa, me surpreenda. Valentina se jogou na cama com uma mistura de euforia e pânico percorrendo o corpo. Em que furada ela havia se metido? O restaurante O Caipira Chic, situado no coração do bairro Jardins, em São Paulo, era elegante o suficiente para impressionar, mas não tão exclusivo a ponto de ela se sentir completamente deslocada. Valentina havia investido quase todo o seu salário em um vestido de brechó que milagrosamente parecia de grife. Você consegue, repetia para si mesma enquanto esperava na mesa, brincando nervosamente com o guardanapo. Você é Valentina Fontes, herdeira e investidora, mulher de mundo. Tentando lembrar quem você deveria ser esta noite. A voz grave e com um toque de diversão a sobressaltou. Leonardo Alencar estava em pé ao lado da mesa, ainda mais impressionante pessoalmente. Seus olhos de um castanho tão escuro que quase pareciam pretos, a estudavam com uma intensidade quase física. Leonardo! Valentina levantou-se apressadamente, derrubando o guardanapo. Que pontual! Sempre, respondeu ele pegando o guardanapo com um movimento elegante antes de se sentar. Tempo é o único luxo que não se pode comprar, não acha? Concordo plenamente, assentiu Valentina,
como se tivesse acabado de ouvir uma profunda verdade universal e não um clichê de calendário motivacional. O garçom se aproximou com a carta de vinhos. Leonardo a recusou com um gesto. A senhorita é especialista, disse com um sorriso enigmático. Deixemos que ela escolha. Valentina sentiu a boca secar. O garçom lhe estendeu a carta de vinhos, grossa como uma enciclopédia. Seus olhos percorreram desesperadamente os nomes, buscando algo, qualquer coisa que soasse remotamente familiar. Este, apontou ao acaso. É uma safra excelente. O garçom assentiu com respeito. Excelente escolha, senhorita. O Chateau Margaux 2015 é realmente excepcional. Leonardo ergueu uma sobrancelha, visivelmente impressionado. Ou assim ela pensou. Margaux? Uma escolha ousada para acompanhar comida brasileira. Eu gosto de quebrar as regras, improvisou Valentina rezando para que seu cartão de crédito não fosse recusado quando a conta chegasse. O jantar transcorreu entre perguntas cada vez mais específicas sobre a suposta vinícola familiar. Valentina inventava respostas disparatadas, misturando termos que havia escutado em filmes com pura improvisação desesperada. Nossa vinícola tem um microclima especial que favorece a fotossíntese noturna das uvas, declarou com falsa segurança. Leonardo a olhava fixamente, tomando pequenos goles de vinho. Fascinante. Nunca tinha ouvido falar de fotossíntese noturna em vinhedos. É uma técnica emergente, bem vanguardista. Evidentemente, murmurou ele, com um meio sorriso que Valentina não soube interpretar. À medida que a noite avançava, Valentina sentia que caminhava sobre uma corda bamba cada vez mais fina. Leonardo era inteligente, perspicaz, e parecia achar divertidas suas respostas mais disparatadas. Para sua surpresa, ele também era espirituoso e menos arrogante do que ela havia imaginado. E por que uma mulher como você, que poderia estar administrando seu império vitivinícola, está procurando encontros em um aplicativo? Perguntou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. Valentina permitiu-se um momento de quase verdade. Porque às vezes me canso de que todos me vejam apenas como a herdeira de algo. Quero que alguém veja quem sou eu, além do sobrenome e da conta bancária. Leonardo a olhou com intensidade renovada, como se de repente estivesse realmente interessado. Isso eu consigo entender perfeitamente. Ao terminar o jantar, Valentina havia milagrosamente conseguido não se entregar por completo. Despediram-se na porta do restaurante. Leonardo pegou sua mão e a beijou suavemente, enviando um choque elétrico por todo o corpo dela. Foi uma noite reveladora, disse ele, com aquele sorriso enigmático que começava a viciar. O suficiente para um segundo encontro? Atreveu-se a perguntar Valentina, surpreendendo-se. Leonardo a olhou de cima a baixo, como avaliando um investimento de alto risco. Finalmente, seus lábios se curvaram em um sorriso decidido. Que tal uma viagem comigo amanhã? Vamos ver se a alta sociedade é a sua praia. O coração de Valentina disparou. Uma viagem? Amanhã? Isso não era mais uma simples mentira inocente. Isso era uma catástrofe iminente. Mas enquanto olhava aqueles olhos escuros que pareciam desafiá-la, ela soube que não podia dizer não. Será um prazer, respondeu, perguntando-se quanto tempo mais conseguiria manter essa farsa antes que todo o seu castelo de cartas desmoronasse sobre ela. O amanhecer pintava o céu de laranja quando o táxi parou em frente ao hangar particular. Valentina contemplou a estrutura moderna de vidro e aço, sentindo que cada quilômetro percorrido desde seu apartamento a afastava mais de sua realidade. Senhorita, chegamos, anunciou o taxista, interrompendo seus pensamentos. Valentina pagou e saiu com sua pequena mala, uma peça econômica que havia decorado com um lenço de seda, emprestado por sua colega de quarto, para disfarçar sua origem humilde. Ela respirou fundo. Agora não podia voltar atrás. Leonardo a esperava junto a um jato particular, impecável em um conjunto casual que certamente custava mais do que todos os seus móveis juntos. O sol da manhã arrancava brilhos dourados de seu relógio. Bom dia, herdeira, cumprimentou com aquele sorriso enigmático.
Pronta para explorar o mundo dos vinhedos de elite? Eu nasci pronta, respondeu ela, avançando com uma segurança que estava longe de sentir. Ao se aproximar da escada do avião, Valentina tropeçou no primeiro degrau. Leonardo a segurou pelo cotovelo, evitando sua queda. Cuidado, murmurou ele. As herdeiras deveriam saber que esses saltos e essas escadas não se dão bem. Seus olhares se encontraram por um instante, tão perto que Valentina pôde distinguir pontinhos dourados naqueles olhos escuros. Um aroma de sândalo e cítricos invadiu seus sentidos. Obrigada, sussurrou, recuperando o equilíbrio e a compostura. Começar o dia caindo não estava nos meus planos. O interior do jato era uma exibição de luxo minimalista. Assentos de couro creme, madeiras nobres, detalhes em ouro. Sinta-se em casa, indicou Leonardo enquanto uma aeromoça recolhia suas bagagens. Valentina sentou-se tentando parecer relaxada. A aeromoça se aproximou com 2 taças de champanhe em uma bandeja de prata. Brindamos a esta viagem inesperada, propôs Leonardo pegando uma taça. Valentina assentiu, aceitando a sua. Ao brindar, o conteúdo de sua taça derramou parcialmente sobre seus dedos. Ela tentou disfarçar, lambendo discretamente o champanhe de sua mão, mas o olhar de Leonardo seguia cada um de seus movimentos. Primeira vez em um jato particular? Perguntou com um tom casual. Claro que não, respondeu ela rápido demais. É que esses assentos são diferentes dos do jato da família, mas aconchegantes. Ah, o jato da família, repetiu ele, assentindo como se aquilo explicasse tudo. E para onde a família Fontes costuma voar habitualmente? França, principalmente, por causa dos contatos vitivinícolas. A aeromoça interrompeu para explicar os procedimentos de segurança. Valentina escutava com atenção excessiva, agradecida pelo alívio. Quando o avião decolou, ela sentiu que deixava para trás não apenas a cidade, mas também a última oportunidade de confessar sua mentira. Agora estava literalmente no ar, sustentada por asas tão frágeis quanto sua falsa identidade. Aterrissaram no Vale dos Vinhedos, a região vinícola mais importante do Brasil, no Rio Grande do Sul. Um carro de luxo os esperava na pista. Bem-vinda ao paraíso dos enólogos brasileiros, anunciou Leonardo, enquanto percorriam estradas margeadas por vinhedos que se estendiam até o horizonte. O Hotel Boutique emergiu entre as colinas como uma fantasia arquitetônica. Pedra, madeira e vidro fundidos em perfeita harmonia com a paisagem. Gostou? Perguntou Leonardo enquanto o manobrista abria as portas. É lindo, respondeu Valentina sinceramente, esquecendo por um momento seu papel. A suíte era espetacular. 2 quartos separados por uma sala de estar comum, terraços privados com vistas para os vinhedos e uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com a paisagem. Descanse um pouco, sugeriu Leonardo. Em 1 hora temos reserva para almoçar e depois um passeio privado pela minha vinícola favorita. Sua vinícola favorita? Perguntou Valentina, sentindo um nó no estômago. Pensei que seria interessante que uma especialista como você a avaliasse, respondeu ele com um sorriso indecifrável antes de se retirar para seu quarto. Valentina fechou a porta e desabou sobre a cama king size. Meu Deus, sussurrou olhando para o teto. Em que momento eu achei que isso era uma boa ideia? O restaurante do hotel oferecia uma experiência gastronômica de autor com harmonização de vinhos locais. A mesa reservada tinha vistas privilegiadas para o vale. Valentina contemplou os talheres dispostos em ambos os lados de seu prato. Havia tantos que pareciam um arsenal prateado. Começando de fora para dentro, perguntou Leonardo, ao notar seu olhar. Claro, respondeu ela com fingida segurança. Embora essas disposições europeias sempre me pareceram excessivas. O sommelier se aproximou com a carta de vinhos digital em um tablet. Leonardo a recusou com um gesto cortês. Minha convidada é uma autêntica autoridade em vinhos. Deixemos que ela escolha. Valentina pegou o tablet como quem recebe uma bomba prestes a explodir. Deslizou o dedo pela tela, fingindo avaliar opções enquanto buscava desesperadamente alguma pista que a salvasse. Este, selecionou finalmente. Um tinto encorpado que complementará perfeitamente os sabores da culinária local,
O sommelier assentiu com aprovação. Uma escolha excelente, senhorita. O Nebbiolo Gran Reserva da Casa Valduga é realmente excepcional. Leonardo a observava com renovado interesse. Impressionante, eu ia sugerir esse mesmo. Os pratos começaram a chegar, criações artísticas que combinavam ingredientes locais com técnicas internacionais. Valentina observou com horror como a conta mental que levava aumentava a cada nova garrafa de água mineral. R$ 70 por uma garrafa de água, murmurou sem pensar. Leonardo a olhou surpreso. Você acha excessivo? Pensei que estaria acostumada a preços mais elevados em suas viagens internacionais. Não é isso, improvisou rapidamente. É que, na minha vinícola temos nossa própria nascente. Água engarrafada me parece um desperdício de recursos. Uma perspectiva ecológica interessante, concedeu ele, sem desviar seu olhar perscrutador. A conversa fluiu surpreendentemente bem. Leonardo se mostrou um contador de histórias fascinante, compartilhando anedotas de suas viagens e negócios sem a arrogância que Valentina esperava. Ela, por sua vez, misturava verdades de sua vida, omitindo detalhes que a delatassem, com fantasias sobre sua falsa identidade. E você nunca sentiu o peso das expectativas familiares? Perguntou Leonardo enquanto saboreava sua sobremesa. A pergunta tocou uma fibra autêntica em Valentina. Constantemente, respondeu com sinceridade. Às vezes penso que todos esperam tanto de mim que é sufocante. Pela primeira vez, o olhar de Leonardo suavizou, mostrando genuíno interesse. Eu te entendo perfeitamente. A pressão familiar pode se tornar uma jaula invisível. Esse momento de conexão real foi interrompido quando o gerente do hotel se aproximou para cumprimentá-los pessoalmente. Senhor Alencar, um prazer tê-lo novamente conosco. Tudo é do seu agrado? Perfeito como sempre, Manuel. E a senhorita... O gerente olhou para Valentina expectante. Fontes, completou ela. Valentina Fontes. Ah, das vinícolas Fontes do Sul? Perguntou entusiasmado. Valentina congelou. Vinícolas Fontes, do Sul? Ela nunca havia especificado esse detalhe em seu perfil falso. Não, interveio Leonardo com naturalidade. A senhorita Fontes é da filial de Minas, vinhedos completamente diferentes. O gerente assentiu confuso antes de se retirar. Valentina bebeu sua água tentando acalmar o pulso acelerado. Leonardo acabara de salvá-la? Ou estava brincando com ela como um gato com um rato? A tarde continuou com um passeio pelo spa do hotel. Valentina empalideceu ao ver a lista de preços da massagem que Leonardo havia reservado para ela. R$ 3.000 por uma massagem de 1 hora? Exclamou sem conseguir se conter. Inclui óleos essenciais orgânicos e pedras vulcânicas, explicou a recepcionista com um sorriso educado. O que nossa especialista em luxo quer dizer, interveio Leonardo, é que na Europa ela pagaria o dobro pela metade do serviço. Não é, Valentina? Seus olhos se encontraram em um duelo silencioso. Valentina assentiu, sentindo que cada mentira a afundava mais em areias movediças. Exatamente. Eu estava apenas comparando preços internacionais. Durante a massagem, em vez de relaxar, sua mente trabalhava freneticamente buscando uma saída para a situação cada vez mais complicada. Quanto tempo ela conseguiria manter essa farsa? E por que Leonardo parecia se divertir colocando-a em apuros em vez de desmascará-la diretamente? Ao se reunir para o jantar, Valentina descobriu que não seria uma experiência tranquila. Leonardo havia organizado uma pequena recepção com outros hóspedes, todos pertencentes ao mundo do vinho e dos investimentos. Vou apresentá-la como minha assessora pessoal em assuntos vitivinícolas, sussurrou ele enquanto se dirigiam ao salão privado. Tenho certeza de que uma especialista como você saberá impressioná-los. Valentina sentiu que o chão se abria sob seus pés. Não era mais apenas um encontro, nem mesmo uma viagem de prazer. Agora ela teria que fingir conhecimentos profissionais diante de verdadeiros especialistas do setor. Por que você está fazendo isso comigo? Perguntou em voz baixa. Leonardo se inclinou para ela. Seu hálito quente acariciou sua orelha enquanto respondia. Porque nunca me diverti tanto em uma viagem de negócios, e porque há algo em você, Valentina Fontes,
seja quem for realmente, que me é absolutamente fascinante. E com essas palavras enigmáticas, ele abriu as portas do salão onde meia dúzia de pessoas aguardava, taças na mão, prontas para ouvir as opiniões da suposta herdeira vitivinícola. A luz do amanhecer filtrada pelas cortinas despertou Valentina. Por um instante, a suavidade dos lençóis de algodão egípcio a desorientou. Ela não estava em seu minúsculo apartamento. A realidade a atingiu. Ela ainda estava presa em sua elaborada mentira. Ontem à noite, ela havia sobrevivido à recepção graças a uma combinação de charme natural, evasivas criativas e a inesperada ajuda de Leonardo, que sutilmente desviava as perguntas mais técnicas. Seus olhares cúmplices durante a noite haviam gerado uma estranha intimidade entre eles, como se compartilhassem um segredo que ia além de sua farsa. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. "Bom dia, bela adormecida." A voz de Leonardo ecoou do outro lado. "O café da manhã está servido na varanda e temos um dia intenso pela frente." Valentina se levantou de um salto. "Intenso? O que você quer dizer?" "Visita à vinícola, é claro. Os proprietários estão ansiosos para conhecer a herdeira dos famosos vinhedos Fontes." O pânico revirou seu estômago. "Me dê 20 minutos." "Você tem 15, respondeu ele, e Valentina pôde imaginar perfeitamente seu sorriso provocador. Em tempo recorde, ela tomou banho e vestiu um conjunto que tentava parecer casual, mas sofisticado. Aplicou uma maquiagem natural, prendeu o cabelo em um rabo de cavalo despojado e respirou fundo em frente ao espelho. "É só mais um dia fingindo", disse a si mesma. "Mais um dia e depois você inventa uma emergência familiar e volta para casa." Ao sair para a varanda, encontrou Leonardo revisando documentos em um tablet. O café da manhã parecia ter saído de uma revista de gastronomia. Frutas exóticas cortadas em formas perfeitas, pães artesanais, sucos frescos. "Atrasada como toda herdeira que se preze", comentou ele sem levantar os olhos. "A pontualidade é para quem não pode se dar ao luxo de fazer os outros esperarem", replicou ela, surpreendendo-se com sua própria audácia. Leonardo levantou o olhar divertido. Seus olhos brilhavam com uma mistura de admiração e algo mais profundo que Valentina não soube identificar. "Boa. Café ou chá?" "Café, claro. Preto como a minha alma matinal." Leonardo riu. Uma risada genuína que transformou completamente seu rosto, suavizando suas feições perfeitas. Valentina sentiu um formigamento no peito que nada tinha a ver com a fome. "Começo a acreditar que a herdeira desbocada me agrada mais do que a empresária sofisticada", confessou ele enquanto lhe servia café. "Talvez a empresária sofisticada seja apenas uma fachada", respondeu Valentina, caminhando perigosamente perto da verdade. Seus dedos se roçaram ao passar a xícara. Uma corrente elétrica percorreu sua pele. Leonardo manteve o contato 1 segundo a mais do que o necessário. "Todos nós usamos máscaras, Valentina. A pergunta é o que há por trás da sua." A tensão entre eles tornou-se quase palpável. Valentina sentia que, se desse um passo em falso, cairia em um abismo. O pior era que uma parte dela desejava saltar. A vinícola Casa Valduga estendia-se majestosa entre colinas ondulantes. Fileiras intermináveis de vinhas sob o sol criavam uma paisagem hipnotizante. O enólogo-chefe, um homem de uns 60 anos com o rosto marcado pelo sol, os recebeu pessoalmente. "Senhor Alencar, que honra tê-lo novamente conosco. E esta deve ser a senhorita Fontes. Francisco, apresento-lhe Valentina, uma verdadeira entusiasta do mundo do vinho", disse Leonardo, com uma piscadela imperceptível para os outros. O passeio começou pelos vinhedos, onde Francisco explicava apaixonadamente os tipos de uva, o clima e as técnicas de cultivo. Valentina escutava fascinada, fazendo perguntas gerais que não revelavam sua ignorância. "E como vocês lidam com a exposição solar nessas encostas voltadas para o oeste?" perguntou, repetindo algo que havia escutado em um documentário. Francisco lançou-se em uma explicação técnica, enquanto Leonardo a observava com uma expressão entre surpresa e desconfiança. A visita continuou pela área de fermentação. O aroma intenso de uva e madeira envelhecida inundava o ar.
Grandes tanques de aço inoxidável brilhavam sob luzes industriais. E aqui é onde a mágica acontece, explicou Francisco. Qual a sua opinião sobre a fermentação em tanques de aço versus barricas de carvalho? Valentina engoliu em seco. Bem, cada método tem suas vantagens. O aço preserva a pureza frutal, enquanto o carvalho traz aqueles toques complexos que nós, apreciadores, tanto valorizamos. Leonardo tossiu ligeiramente, escondendo um sorriso. Resposta fascinante, interveio. Francisco, poderíamos provar aquele tempranilo especial de que você me falou? A degustação acontecia em uma sala exclusiva com janelas que ofereciam vistas panorâmicas do vale. 5 taças aguardavam em frente a cada assento. Apresentarei nossas criações mais preciosas, anunciou Francisco com orgulho. Começaremos com um branco jovem e terminaremos com o nosso Gran Reserva. Valentina observou como Leonardo girava a taça, cheirava o vinho, o agitava e finalmente tomava um pequeno gole que mantinha na boca antes de engolir. Ela tentou imitar seus movimentos com toda a elegância que pôde reunir. "O que achou, senhorita Fontes?" perguntou Francisco, expectante. Valentina fechou os olhos, fingindo concentração. "Percebo notas de fruta tropical e um toque mineral, refrescante, equilibrado, com uma acidez vibrante." Francisco assentiu satisfeito. Exatamente o que buscávamos com este Sauvignon Blanc, paladar impressionante. Leonardo a olhava com uma mistura de espanto e incredulidade. Valentina lhe devolveu um sorriso triunfante. Com cada taça, suas descrições se tornavam mais ousadas. Para o terceiro vinho, ela se aventurou. Tem gosto de uva fermentada, com um toque de caramelo queimado e um final que lembra pôr do sol de verão? Para sua surpresa, em vez de zombarias, recebeu elogios por sua abordagem poética à degustação. O enólogo estava encantado com suas descrições pouco convencionais. "Justamente estamos organizando uma degustação especial esta tarde para investidores internacionais", comentou Francisco. "Seria uma honra contar com sua presença e ouvir suas impressões." Antes que ela pudesse recusar, Leonardo respondeu: "Claro que participaremos." Valentina tem um dom para transmitir sensações que os termos técnicos não capturam. Ela lançou-lhe um olhar assassino que ele correspondeu com uma piscadela cúmplice. A degustação reunia 15 pessoas em um salão elegante. Valentina, sentada ao lado de Leonardo, sentia que cada minuto a aproximava mais do desastre. "Por que você está fazendo isso comigo?" sussurrou enquanto os garçons serviam a primeira rodada. "Porque nunca vi ninguém improvisar com tanta graça", respondeu ele, inclinando-se para ela. "Além disso, há algo irresistível em ver como você fica corada quando está nervosa." O calor subiu por suas bochechas, confirmando suas palavras. "Você é um sádico. E você é uma mentirosa extraordinariamente criativa." Seus rostos estavam tão perto que podiam sentir a respiração um do outro. Por um momento, o mundo ao redor deles desapareceu. O tilintar de uma taça os trouxe de volta à realidade. Francisco apresentava o primeiro vinho. Todos os olhares se voltaram para Valentina quando ele perguntou: "Senhorita Fontes, como representante de uma família com tanta tradição vinícola, adoraríamos ouvir primeiro sua opinião." Valentina pegou a taça, consciente dos olhares expectantes. Girou o vinho, o cheirou e tomou um gole. Naquele instante, decidiu abandonar qualquer pretensão de conhecimento técnico. "Este vinho me lembra a primeira vez que vi o mar", começou, deixando-se levar. "Tem essa mesma sensação de imensidão, de mistério e ao mesmo tempo de calma profunda. Cada gole é como uma onda que traz algo novo à praia dos seus sentidos." Um silêncio absoluto seguiu suas palavras. Depois, para sua surpresa, eclodiram os aplausos. "Magnífico!" exclamou um investidor alemão. "Que forma tão extraordinária de descrever a experiência." Durante as rodadas seguintes, Valentina comparou vinhos com primeiros amores, entardeceres em montanhas e até com a sensação de caminhar descalça sobre grama recém-cortada. Suas metáforas, nascidas do puro desespero, cativaram a audiência.
Leonardo a observava com uma expressão indecifrável, entre fascinado e comovido. Quando seus olhares se cruzavam, algo invisível, mas poderoso, vibrava entre eles. Ao finalizar o evento, Francisco se aproximou entusiasmado. Senhorita Fontes, foi uma revelação ouvi-la. Vários investidores demonstraram interesse em visitar seus vinhedos. Poderia compartilhar os dados de contato? O castelo de cartas começava a balançar. Valentina buscou desesperadamente uma saída. Francisco, interveio Leonardo, os vinhedos Fontes estão em um processo de reestruturação estratégica. Por enquanto, qualquer consulta deve passar pelo meu escritório. Envio os detalhes amanhã. Quando ficaram sozinhos caminhando entre as vinhas sob o sol poente, Valentina finalmente perguntou: por que você continua me acobertando? Sabe perfeitamente que não sou quem digo ser. Leonardo parou, olhando-a com intensidade. A luz dourada do entardecer iluminava seu rosto, revelando uma vulnerabilidade que não havia mostrado até agora. Porque por trás da sua farsa, vejo algo autêntico que há muito tempo não encontrava. E por quê? Ele pegou suavemente a mão dela. Quero descobrir quem você realmente é, Valentina, de seja qual for o seu sobrenome. As estrelas brilhavam sobre o vale quando Leonardo e Valentina retornaram ao hotel. A degustação havia culminado em um jantar privado onde ela, inexplicavelmente, se tornara o centro das atenções. Suas descrições poéticas haviam encantado os investidores que agora a consideravam uma visionária do mundo vitivinícola. Não acredito que eles acreditaram em todas as minhas maluquices, confessou Valentina enquanto caminhavam pelos jardins iluminados com tochas. Comparei um vinho com a sensação de receber uma mensagem do cara que você gosta. Leonardo soltou uma gargalhada que ecoou na noite. Foi genial. O investidor japonês quase aplaudiu. A brisa noturna balançava suavemente as flores aromáticas que margeavam o caminho. Valentina parou junto a uma fonte de pedra, cujo murmúrio criava uma melodia hipnótica. Por que você não me desmascarou? Perguntou olhando o reflexo fragmentado da lua sobre a água. É claro que você sabe que eu não sou nenhuma herdeira. Leonardo ficou em silêncio por alguns instantes, contemplando-a sob a luz prateada. Porque me intriga descobrir por que uma mulher inteligente como você recorreria a uma mentira tão elaborada, respondeu finalmente. E porque, herdeira ou não, há algo em você que não consigo ignorar. Suas palavras flutuaram entre eles como uma promessa suspensa no ar. A atmosfera mudou, carregando-se de uma tensão elétrica. Sabe o que precisamos agora? Perguntou ele, quebrando o momento. Música. Ele a levou até uma varanda privada, onde, para surpresa de Valentina, um pianista solitário os esperava. O homem começou a tocar uma melodia suave, íntima, que se estendia pelo vale como uma carícia. Você dança? Leonardo estendeu a mão. Não sou muito boa, admitiu ela, pela primeira vez sem fingir. Não se preocupe, eu também não. Era mentira, claro. Leonardo se movia com a graça natural de quem recebeu aulas desde a infância. Suas mãos na cintura de Valentina, firmes, mas delicadas, a guiavam com segurança. O aroma de sua colônia misturava-se com o perfume das flores do jardim. Nunca imaginei que terminaria dançando sob as estrelas com um bilionário, murmurou ela, permitindo-se desfrutar do momento. E eu nunca pensei que a mulher mais interessante que conheci seria uma impostora, replicou ele sem malícia. Seus rostos estavam tão perto que suas respirações se entrelaçavam. Valentina podia distinguir pequenas pintas douradas nos olhos escuros de Leonardo, como estrelas diminutas em um céu noturno. Quem é você realmente? Sussurrou ele, reduzindo a distância entre ambos até que fosse quase inexistente. Antes que pudesse responder, Leonardo eliminou o espaço restante. Seus lábios se encontraram com a inevitabilidade de dois astros destinados a colidir. Um beijo suave no começo, uma pergunta silenciosa que logo se transformou em certeza. Valentina sentiu que o mundo desaparecia ao seu redor. Só existiam eles, a música, as estrelas cúmplices sobre suas cabeças. Seus dedos deslizaram pelo cabelo de Leonardo, descobrindo sua textura sedosa. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantes. Leonardo mantinha os olhos fechados, como se tentasse gravar aquele momento em sua memória.
Isso também faz parte da viagem VIP? Perguntou Valentina com um sorriso trêmulo. Ele abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que a estremeceu. Não. Isso está completamente fora do roteiro. A música continuava, mas eles não dançavam mais. Permaneciam abraçados, balançando suavemente, prolongando um momento que nenhum dos dois queria quebrar. Há uma garrafa especial no meu quarto, murmurou Leonardo contra o cabelo dela. Um vinho que eu estava guardando para uma ocasião extraordinária. O convite flutuou entre eles, carregado de possibilidades. Valentina sentiu um arrepio percorrer sua coluna vertebral. E você acha que esta é uma ocasião extraordinária? Sem dúvida alguma. A suíte presidencial era ainda mais impressionante do que a que Valentina ocupava. Um espaço aberto com tetos altos, móveis de design e janelas que emolduravam o vale iluminado pela lua. Leonardo serviu 2 taças de um vinho tinto profundo como a noite. Entregou-as com uma cerimônia silenciosa, quase reverente. Aos encontros inesperados, brindou sem desviar o olhar dela. Às mentiras que conduzem a verdades, respondeu Valentina, surpreendendo-se com sua própria honestidade. O vinho era excepcional, mesmo para seu paladar inexperiente. Rico, complexo, com um final que permanecia nos lábios como um segredo compartilhado. É extraordinário, admitiu ela. Até eu consigo apreciá-lo. Leonardo sorriu, aproximando-se até que seus joelhos se tocassem. Sabe o que é mais fascinante nesse vinho? Ele vem de uvas que cresceram em condições extremas. Sofreram secas, tempestades, temperaturas impossíveis e, no entanto, ou talvez precisamente por isso, criaram algo excepcional. Seus dedos acariciaram suavemente o dorso da mão de Valentina. Às vezes, as circunstâncias difíceis revelam nossa verdadeira natureza. A tensão entre eles crescia a cada segundo. Valentina sentia que se aproximavam de um ponto sem retorno. Parte dela queria fugir, proteger-se do inevitável desastre que se seguiria quando a verdade completa viesse à tona. Mas outra parte, cada vez mais forte, desejava abandonar-se ao que estava sentindo. Leonardo pegou sua taça vazia e a deixou sobre a mesa. Depois, com uma delicadeza infinita, segurou o rosto de Valentina entre as mãos. Tem algo que eu preciso te dizer, murmurou, acariciando as bochechas dela com os polegares. O quê? Perguntou ela, mal respirando. Os olhos de Leonardo percorreram cada centímetro do rosto dela, como se estivesse memorizando-o. Eu sei que você não é quem diz ser desde o primeiro dia. O tempo pareceu parar. Valentina sentiu que o chão se abria sob seus pés. A confissão, embora suspeitada, a atingiu com a força de uma avalanche. Todo o seu castelo de cartas desmoronava finalmente. Eu... começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Não interrompa, pediu ele com suavidade. Eu estive te observando. Suas reações ao luxo, sua forma de falar sobre dinheiro, seus conhecimentos inventados sobre vinhos, tudo gritava que você não era uma herdeira multimilionária. Valentina fechou os olhos, incapaz de sustentar o olhar dele. A vergonha a consumia por dentro. Por que não disse nada? Sussurrou. Por que continuar com essa farsa? Leonardo pegou as mãos dela entre as suas. Seu toque era quente, reconfortante apesar das circunstâncias. No começo foi curiosidade. Eu queria ver até onde você iria com sua mentira. Depois foi admiração pela sua inteligência, sua capacidade de improvisar. Ele fez uma pausa, buscando as palavras exatas. E finalmente foi porque a cada hora que passava, eu me interessava menos pela herdeira fictícia e mais pela mulher real que se escondia por trás da fachada. Valentina abriu os olhos, encontrando uma expressão que nunca havia visto no rosto de Leonardo. Vulnerabilidade, sinceridade absoluta. Vivo rodeado de gente que finge o tempo todo, continuou ele. Pessoas que dizem o que acham que quero ouvir, que se aproximam por interesse, que constroem personalidades completas para me impressionar. Você também fingia, mas paradoxalmente era a mais autêntica de todas. Uma lágrima solitária rolou pela bochecha de Valentina. Leonardo a enxugou com um beijo leve. Você não está bravo? Perguntou ela com a voz embargada. Por que eu estaria?
Você me deu os 2 dias mais interessantes que me lembro em muito tempo. Sua expressão tornou-se séria. Mas agora preciso saber a verdade. Sem mais máscaras, sem mais mentiras. Quem é você realmente? Valentina sentia que estava à beira de um precipício. Revelar sua verdadeira identidade significava expor-se completamente, sem proteção. Mas também significava a possibilidade de algo genuíno, algo que ela nunca esperava encontrar em um aplicativo de encontros. Ela respirou fundo, reunindo toda a sua coragem. Este era o momento da verdade. Tudo ou nada. Meu nome é Valentina Dantas. Sou barista em uma cafeteria na Vila Madalena. Moro em um apartamento minúsculo com uma colega de quarto. Não tenho economias, nem vinícolas, nem investimentos. Apenas uma dívida estudantil e um gato resgatado chamado Meia-Noite. O silêncio que se seguiu pareceu eterno. Leonardo a observava com uma expressão indecifrável. Valentina prendeu a respiração, esperando a rejeição, a indignação, talvez até a zombaria. Em vez disso, Leonardo sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Valentina Dantas, pronunciou como se saboreasse cada sílaba. É um prazer conhecê-la, finalmente. A confissão flutuava no ar como uma nuvem de tempestade que finalmente havia descarregado sua chuva. Valentina permanecia imóvel, seus olhos fixos em Leonardo, esperando que o sorriso desaparecesse e a indignação tomasse seu lugar. Mas o sorriso persistia, autêntico, caloroso. Você não vai dizer mais nada? Perguntou ela, incapaz de suportar o silêncio por mais tempo. Leonardo se recostou no sofá, observando-a com curiosidade. Estou processando. Uma barista da Vila Madalena que cria um perfil falso para se infiltrar em um mundo que não é o seu. Inclinou a cabeça. A pergunta é, por quê? A vulnerabilidade em sua voz desarmou as defesas de Valentina. Já não fazia sentido mentir. Curiosidade, suponho. Ver como a outra metade vive. Desviou o olhar para a janela, onde a lua iluminava os vinhedos adormecidos. Minha colega de quarto me desafiou. Disse que era impossível alguém como eu conseguir enganar a elite, que existem códigos invisíveis que os da nossa classe nunca conseguiriam dominar. E, no entanto, você cativou a todos na degustação. Pura sorte, respondeu ela, retornando o olhar para ele. E sua inexplicável cumplicidade. Leonardo se levantou com movimentos fluidos e se aproximou da janela. Sua silhueta se recortava contra a paisagem noturna como uma estátua de mármore negro. Sabe o que é irônico? Que enquanto você fingia ser do meu mundo, eu daria qualquer coisa para escapar dele ocasionalmente. Ele se virou para olhá-la. A fortuna é uma jaula dourada, Valentina. Todo mundo quer algo de você. Ninguém te vê de verdade. Pobrezinho, o menino rico, brincou ela, embora sem malícia. Leonardo soltou uma risada breve. Boa. Não espero pena. Apenas tento te explicar que sua honestidade é refrescante. Ele se aproximou novamente e sentou-se ao lado dela, desta vez deixando mais espaço entre eles. Valentina sentiu uma pontada de decepção pela distância. Quero conhecer a verdadeira Valentina Dantas, disse ele com suavidade, sem filtros, sem pretensões. Algo em seu tom a alarmou. Soava como despedida. Suponho que isso significa que voltamos amanhã para a cidade, murmurou, sentindo um nó na garganta. Leonardo a estudou por um longo momento. É isso que você quer? Eu tenho opção? Sempre há opções. Seus olhos brilharam com uma nova determinação. Temos a suíte reservada por mais 3 dias. Poderíamos começar do zero. Valentina piscou confusa. Você quer continuar com esta viagem? Depois de descobrir que sou uma impostora? Quero conhecer a mulher que foi corajosa o suficiente para criar esse elaborado engano e brilhante o suficiente para quase se safar. Leonardo pegou a mão dela com delicadeza. A menos que você tenha pressa para voltar a servir cappuccinos. A oferta era tentadora, quase irresistível. Mas algo dentro de Valentina se rebelou contra a facilidade com que ele parecia aceitar tudo. Como sei que isso não é algum tipo de jogo perverso para você? Ela se afastou, levantando-se. Talvez você só queira ver até onde pode ir com a barista deslumbrada pelo luxo.
O sorriso de Leonardo desapareceu, substituído por uma expressão magoada. É isso que você pensa de mim? Não sei o que pensar, exclamou ela, as emoções finalmente transbordando. Há 3 dias você nem existia no meu mundo, e agora estou aqui, em uma suíte que custa mais do que meu aluguel anual, com um homem que poderia comprar e vender minha existência sem piscar. Ela se virou e caminhou em direção à porta. Precisava de ar, espaço, distância para processar tudo o que havia acontecido. Não fuja, pediu Leonardo, mas não tentou detê-la fisicamente. Preciso pensar, respondeu ela sem se virar. Ao fechar a porta atrás de si, Valentina sentiu que deixava para trás muito mais do que um quarto. O jardim do hotel estava deserto àquela hora. Valentina vagou por entre os caminhos iluminados por postes de ferro forjado, o ranger do cascalho sob seus pés, marcando o ritmo de seus pensamentos caóticos. O que ela estava fazendo? Como permitiu que essa loucura chegasse tão longe? O que começou como um jogo havia se transformado em algo perigosamente real. E o mais assustador era que uma parte dela, uma parte cada vez maior, desejava ver até onde poderia chegar. Ela parou junto a uma pequena fonte. O som da água caindo tinha um efeito calmante. Sentou-se na borda de pedra e observou os reflexos fragmentados da lua sobre a superfície ondulante. O que aconteceria se ela se permitisse acreditar, nem que fosse por alguns dias, que alguém como Leonardo poderia se interessar genuinamente por alguém como ela? Que mal faria prolongar essa fantasia um pouco mais? O mal seria para você, respondeu a si mesma em voz alta. Porque quando a bolha estourar, você cairá de muito mais alto. Falando sozinha, barista da Vila Madalena. Valentina se sobressaltou. Leonardo havia aparecido silenciosamente no caminho. Ele carregava uma manta sobre os ombros. Pensei que você estaria com frio, explicou oferecendo-a. Ela a aceitou em silêncio, envolvendo-se em sua quentura e no aroma de Leonardo que impregnava o tecido. Você veio para zombar da minha crise existencial? Perguntou com um sorriso fraco. Vim para compartilhá-la. Leonardo sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. E para dizer que entendo suas dúvidas. No seu lugar, eu também desconfiaria. Permaneceram em silêncio por vários minutos, ouvindo o sussurro da água e o canto distante dos grilos. Não sei como ser eu mesma com você, confessou finalmente Valentina. A verdadeira eu sou comum. Trabalho 6 dias por semana servindo café para estudantes e executivos. Compartilho um apartamento minúsculo. Meu maior luxo é comprar um livro novo por mês. Leonardo a observava com uma intensidade que quase doía. E você acredita que isso a torna menos interessante? Menos valiosa? No seu mundo, sim. Não estamos no meu mundo agora, respondeu ele com suavidade. Estamos em um espaço intermediário, um território neutro. Ele estendeu a mão, deixando-a suspensa no ar entre ambos. Um convite, não uma exigência. Me dê esses dias, Valentina Dantas, sem expectativas, sem promessas que não podemos cumprir. Apenas você e eu, descobrindo se há algo real entre nós. Valentina olhou para aquela mão estendida, sentindo que estava diante de uma bifurcação no caminho de sua vida. Pegar aquela mão significava arriscar uma dor futura, uma desilusão quase inevitável. Rejeitá-la significava retornar à segurança de sua vida conhecida, perguntando-se sempre o que teria acontecido se, com um suspiro que continha tanto medo quanto esperança, ela colocou a mão sobre a de Leonardo. Sem expectativas, concordou. E prometa que quando isso terminar, você não tentará me contatar. Voltaremos cada um para o seu mundo como se nada tivesse acontecido. Uma sombra cruzou o rosto de Leonardo, mas ele assentiu. Se é isso que você quer quando chegar a hora, eu vou respeitar. Seus dedos se entrelaçaram, selando um pacto silencioso sob o céu estrelado. A manhã trouxe consigo uma nova dinâmica entre eles. Tomaram café da manhã na varanda, mas desta vez sem pretensões ou falsidades. Valentina falou de sua infância em um bairro operário, de seus pais que trabalhavam em fábricas, de seus estudos interrompidos por necessidades econômicas. Sempre quis ser jornalista, confessou enquanto passava geleia em uma torrada.
Estudei 3 semestres, mas tive que parar quando meu pai adoeceu. Leonardo ouvia com genuíno interesse, fazendo perguntas que revelavam seu desejo de compreendê-la, não de julgá-la. Tá, e você nunca pensou em voltar? Todo dia, respondeu ela com um sorriso melancólico. Mas a vida tem seus próprios planos. Agora economizo o que posso para retomar um dia. Quando Leonardo começou a falar de sua própria vida, Valentina descobriu uma história muito diferente da que havia imaginado. Filho de um empresário implacável, ele havia crescido sob o peso de expectativas esmagadoras. Sua mãe, emocionalmente ausente, compensava a falta de afeto com presentes extravagantes. Aprendi desde criança que meu valor estava diretamente relacionado com minhas conquistas, explicou com uma expressão distante. O afeto era condicional, sempre. Isso explica muita coisa, murmurou Valentina. O que explica? Sua desconfiança, sua necessidade de controle. Seus olhos se encontraram. Sua surpresa quando alguém demonstra interesse no homem por trás do império. Um silêncio carregado de entendimento fluiu entre eles. Pela primeira vez, eles se viam realmente um ao outro, sem máscaras, sem defesas. O que fazemos hoje? Perguntou Valentina, finalmente quebrando o momento. Leonardo sorriu, um sorriso diferente de todos os anteriores. Mais leve, quase juvenil. O que você quiser, sem agendas, sem expectativas. Somos apenas 2 pessoas aproveitando um dia no vale. O que eu quiser? Valentina ergueu uma sobrancelha. Eu poderia pedir algo ridiculamente extravagante. Vá em frente, desafiou ele. Valentina pensou por um momento, saboreando essa nova liberdade. Quero fazer algo normal, algo que as pessoas comuns fazem quando visitam um vinhedo, sem tratamento VIP, sem áreas exclusivas. A surpresa no rosto de Leonardo deu lugar a uma expressão de curiosidade. Você está sugerindo que eu, Leonardo Alencar, faça turismo, como a plebe? Exatamente, confirmou ela com um sorriso travesso. Você topa? O brilho nos olhos de Leonardo era toda a resposta que ela precisava. Barista da Vila Madalena, você não tem ideia do que você despertou. O sol alcançava o seu zênite quando Valentina e Leonardo se juntaram a um grupo de turistas que esperavam o transporte coletivo para os vinhedos públicos. Leonardo, com óculos de sol e um boné emprestado do hotel, parecia um estranho peixe fora d'água entre mochilas e câmeras baratas. Tem certeza que quer fazer isso? Sussurrou Valentina, divertida com o evidente desconforto dele. Absolutamente, respondeu ele, embora seu tom sugerisse o contrário. A experiência autêntica não era isso que você queria? Uma van caindo aos pedaços parou em frente ao grupo. O motorista, um homem mais velho com o rosto marcado pelo sol, abriu a porta deslizante. Subam todos. Próxima parada, Vinhedos da Serra. Leonardo observou o veículo como se fosse um artefato arqueológico. Isso tem cinto de segurança? Valentina soltou uma gargalhada. Bem-vindo à vida real, senhor Alencar. Era durante o trajeto, espremidos entre uma família com crianças barulhentas e um casal de aposentados alemães, Leonardo experimentou o que significava ser mais um. Ninguém o reconheceu. Ninguém lhe cedeu o assento. Ninguém tentou impressioná-lo. A van avançava por estradas secundárias, levantando nuvens de poeira, enquanto o motorista compartilhava dados sobre a região com um entusiasmo contagiante. Você está bem? Perguntou Valentina, notando como Leonardo se agarrava à alça toda vez que o veículo pulava em um buraco. Surpreendentemente, sim, respondeu, e seu sorriso revelava uma genuína diversão. É libertador. No vinhedo, um guia jovial os conduziu por instalações modestas, mas encantadoras. Nada de visitas privadas, nada de tratamento especial. Leonardo escutava com atenção cada explicação, fazendo perguntas que delatavam seu conhecimento, mas sem alardear. Valentina o observava se transformar gradualmente, relaxar, desfrutar do anonimato. Durante a degustação comunal, compartilharam uma mesa com outros visitantes. Leonardo conversava animadamente com um professor aposentado de Belo Horizonte, trocando opiniões sobre os vinhos servidos. Nunca havia provado vinho em copos de plástico,
comentou quando ficaram momentaneamente sozinhos. Veredito? Perguntou Valentina. O recipiente é irrelevante. O prazer está na companhia. Seus olhares se encontraram, transmitindo uma mensagem que as palavras não podiam capturar. Algo estava mudando entre eles, algo profundo e assustador em sua intensidade. Ao terminar a visita, decidiram não retornar com o grupo. Leonardo alugou 2 bicicletas em uma barraca próxima. Você sabe andar? Perguntou Valentina, ajustando o capacete sob o queixo. Claro, respondeu ele com falsa indignação. Eu tive uma bicicleta de titânio, feita sob medida quando era adolescente. Deixe-me adivinhar, você nunca a usou. Nenhuma vez, confessou com um sorriso envergonhado. Mas quão difícil pode ser? A resposta veio minutos depois, quando Leonardo, perdendo o equilíbrio em uma curva, acabou em uma vala rasa. Valentina parou ao lado dele, contendo o riso. Você se machucou? Leonardo se levantou, sacudindo a poeira da calça. Sua expressão de dignidade ofendida era tão cômica que Valentina não pôde evitar soltar uma gargalhada. Meu ego está mortalmente ferido, respondeu, unindo-se finalmente à risada dela. Pedalaram por estradas rurais margeadas por vinhedos infinitos. O vento desgrenhava seus cabelos enquanto o sol começava seu declínio, tingindo a paisagem de tons dourados e acobreados. Pararam em um mirante natural, apoiando as bicicletas contra uma árvore solitária. Nunca tinha visto o vale daqui, comentou Leonardo, contemplando o panorama. Quantas vezes você veio? Dezenas, mas sempre preso em reuniões, degustações privadas, negociações. Ele estendeu os braços, abrangendo o horizonte. Nunca isso. Valentina sentou-se em uma rocha, absorta na beleza do pôr do sol que começava a se desdobrar diante deles. Leonardo sentou-se ao lado dela, seus ombros roçando levemente. Obrigado, disse ele em voz baixa. Por quê? Por me mostrar que existe um mundo além das minhas fronteiras autoimpostas. O silêncio que se seguiu estava carregado de emoções não expressas. Leonardo pegou a mão de Valentina, entrelaçando seus dedos com os dela. Sabe o que é mais estranho? Continuou ele. Que toda a minha vida estive rodeado de pessoas que fingem interesse, que constroem relacionamentos baseados no que posso oferecer a elas. E então você chega fingindo ser outra pessoa e acaba sendo a experiência mais autêntica que já tive. Valentina apertou a mão dele. A ironia não me escapa, nem a mim. O sol começava a se esconder atrás das montanhas distantes, projetando sombras alongadas sobre o vale. Um impulso repentino levou Valentina a tirar os sapatos. O que você está fazendo? Perguntou Leonardo, intrigado. Algo que eu fazia quando criança. Ela estendeu a mão. Vamos, tire esses sapatos italianos. Descalços, caminharam entre as fileiras de vinhedos. A terra quente sob seus pés, a textura suave do terreno, o aroma intenso das videiras criavam uma experiência sensorial que os conectava com a essência do lugar. Isso é... Leonardo buscava as palavras adequadas. Ridículo? Infantil? Perfeito, completou ele. Absolutamente perfeito. Um impulso levou Leonardo a pegar Valentina pela cintura, levantando-a em um giro espontâneo. Ela soltou um grito de surpresa que se transformou em riso. Quando ele a colocou de volta no chão, seus rostos ficaram a centímetros de distância. Dançamos? Propôs ele. Aqui? Sem música? Leonardo pegou seu celular e selecionou uma canção. As notas suaves de um bolero clássico flutuaram no ar do entardecer. Dançaram descalços entre os vinhedos, seus corpos movendo-se em perfeita harmonia. Já não era o empresário poderoso, nem a barista humilde. Eram simplesmente um homem e uma mulher, descobrindo algo precioso e frágil entre eles. Quando a música terminou, permaneceram abraçados, relutantes em quebrar a magia do momento. Estou com medo, confessou Valentina em um sussurro. De quê? Disso, do que estou sentindo, do quão impossível é. Leonardo pegou o rosto de Valentina entre as mãos com infinita delicadeza. Quem disse que é impossível? A realidade. Nossos mundos são muito diferentes. Talvez nossos mundos sim, mas nós... Seus olhos percorreram cada detalhe do rosto de Valentina. Nós nos encaixamos perfeitamente.
Ele a beijou sob o céu que escurecia gradualmente, um beijo diferente do primeiro. Não havia urgência, apenas uma doçura infinita, uma promessa silenciosa. Voltaram ao hotel quando as estrelas já brilhavam intensamente. Em vez de ir ao restaurante gourmet, pediram serviço de quarto, sanduíches, batatas fritas e cerveja local. Jantaram na varanda da suíte, entre risadas e conversas que fluíam sem esforço. "O que vai acontecer quando voltarmos para a cidade?" perguntou Valentina finalmente, verbalizando o pensamento que rondava sua mente. Leonardo considerou a pergunta por um longo momento. "Eu não sei", respondeu com honestidade. "Mas sei que não quero que isso termine. Somos de mundos completamente diferentes", insistiu ela. "Você vive em uma cobertura com vista panorâmica. Eu divido um apartamento com paredes tão finas que ouço quando meu vizinho espirra. Os lugares são só isso, lugares." Leonardo pegou a mão dela sobre a mesa. "É o que acontece dentro de nós que importa." Valentina queria acreditar nele. Uma parte dela já o fazia. Mas a voz da razão continuava sussurrando advertências em seu ouvido. "Pessoas como você não terminam com pessoas como eu", disse em voz baixa. "Essas histórias só existem em filmes." Leonardo ficou em silêncio por um momento, seus olhos refletindo as estrelas. "Você sabe por que seu perfil falso me atraiu naquele aplicativo?" perguntou finalmente. "Por que parecia rica e influente? Por que em sua descrição você dizia que buscava algo autêntico em um mundo de aparências?" Leonardo sorriu diante da expressão surpresa dela. Mesmo em sua mentira, havia uma verdade fundamental que ressoou comigo. Ele se levantou e contornou a mesa até ficar de frente para ela. Ajoelhando-se ao lado dela, pegou as mãos dela entre as suas. "Você não é rica, Valentina Dantas. Não tem vinícolas nem investimentos milionários." Seus olhos brilhavam com uma intensidade que lhe roubou o fôlego. "Mas você me tem, se me quiser." O coração de Valentina batia tão forte que ela temia que ele pudesse ouvi-lo. As palavras ficaram presas na garganta, incapazes de expressar a tempestade de emoções que a invadia. "Isso é uma loucura", conseguiu articular finalmente. "É mesmo", concordou ele com um sorriso. "A melhor classe de loucura." "E se não funcionar? E se funcionar?" A simplicidade de sua resposta desarmou todas as suas defesas. Valentina inclinou-se para a frente e selou seus lábios com os dele, entregando-se completamente à possibilidade de que, talvez, algumas histórias de filme pudessem se tornar realidade. Uma semana depois, o táxi parou em frente ao prédio antigo na Vila Madalena, onde Valentina morava. Os últimos dias no vale haviam passado como um sonho, do qual ambos relutavam em acordar. Haviam explorado vinhedos como turistas comuns, compartilhado refeições em pequenos restaurantes locais e contemplado entardeceres abraçados sob o céu infinito. "Tem certeza que quer entrar?" perguntou Valentina, observando como Leonardo examinava a fachada descascada do prédio. "Ainda dá tempo de preservar a magia e me lembrar em cenários mais pitorescos." Leonardo pegou o rosto de Valentina entre as mãos, com aquela delicadeza que a desarmava. "Quero conhecer cada canto da sua vida", respondeu. "Os glamurosos e os comuns." Subiram pela escada estreita até o terceiro andar. Valentina inseriu a chave na fechadura caprichosa que exigia um movimento específico para funcionar. "Lar, doce lar", anunciou empurrando a porta. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Móveis desparelhados, resgatados de brechós, paredes decoradas com fotografias e gravuras de exposições gratuitas, livros empilhados em cantos e sobre mesinhas improvisadas. Tudo exalava personalidade e calor. Um miado agudo precedeu a aparição de uma bola de pelos laranja que deslizou entre suas pernas. "E este é o meia-noite", apresentou Valentina, erguendo o gato que ronronava com entusiasmo. "O verdadeiro dono do lugar." Leonardo acariciou o felino, que o olhou com desconfiança inicial antes de se render ao prazer do contato. "Ele tem bom senso", comentou, coçando debaixo do queixo do animal. "Desconfiado no começo, mas sabe reconhecer as boas intenções." "Como a dona", acrescentou ela com um sorriso. A porta do segundo quarto se abriu, revelando uma jovem de cabelo azul e expressão surpresa.
Val, não esperava você até... Sua voz se apagou ao notar a presença de Leonardo. Seus olhos se arregalaram. Ah, meu Deus! Marina, apresento-lhe Leonardo, disse Valentina, desfrutando secretamente do espanto de sua amiga. Leonardo, esta é Marina, minha colega de quarto e cúmplice em pequenos delitos. Como criar perfis falsos em aplicativos de encontros exclusivos, completou Marina, apertando a mão de Leonardo com uma mistura de incredulidade e admiração. Isso é surreal. Espera, ele sabe que você... Ele sabe de tudo, confirmou Valentina. E surpreendentemente não saiu correndo apavorado. Ainda, acrescentou Leonardo com um sorriso cúmplice. Marina os observava alternadamente, como se tentasse resolver um complicado quebra-cabeça. Preciso de detalhes, muitos detalhes. Ela olhou para o relógio. Mas vou me atrasar para o trabalho se não sair agora mesmo. Prometam que continuarão aqui quando eu voltar. Não prometo nada, respondeu Valentina, lançando-lhe um olhar de advertência. Quando a porta se fechou atrás de Marina, um silêncio confortável envolveu o apartamento. Leonardo percorria o espaço lentamente, parando para examinar fotografias, livros, pequenos objetos que compunham a vida de Valentina. Então este é o seu mundo, comentou pegando uma moldura com uma fotografia dela ao lado de um homem e uma mulher mais velhos. Meus pais, explicou Valentina, na minha formatura do ensino médio. Leonardo estudou a imagem com atenção. Você tem os olhos da sua mãe e o sorriso do seu pai. E a teimosia de ambos, acrescentou ela. Eles se dirigiram à pequena cozinha, onde Valentina preparou café em uma cafeteira italiana. O aroma familiar inundou o espaço enquanto ela servia 2 xícaras. É estranho ter você aqui, confessou passando-lhe uma xícara, como se 2 dimensões paralelas tivessem colidido. Leonardo tomou um gole e suas sobrancelhas se ergueram com surpresa. Este é o melhor café que já tomei em muito tempo. Vantagens de trabalhar em uma cafeteria, explicou ela. Tenho acesso a grãos de primeira. Eles se instalaram na pequena varanda, mal grande o suficiente para 2 cadeiras. Lá embaixo, a rua fervilhava com a energia típica de um sábado à tarde. E agora? Perguntou Valentina finalmente, verbalizando a pergunta que pairava entre eles desde o retorno. Leonardo contemplou o horizonte urbano antes de responder. Agora, vivemos, um dia de cada vez, sem pressões, sem expectativas impostas. Parecia simples, simples demais para ser real. Leonardo, começou ela com suavidade, não podemos fingir que nossas diferenças não existem. Seu mundo tem regras, expectativas. O que seus sócios, seus amigos, dirão quando você aparecer com uma barista de braços dados? Uma sombra cruzou o rosto de Leonardo. É isso que te preocupa? O que os outros vão dizer? Me preocupa que a novidade desapareça e que você descubra que uma garota da Vila Madalena não se encaixa nas festas de gala e nas reuniões de negócios. Leonardo largou a xícara e pegou as mãos de Valentina entre as suas. Me escute bem, porque só direi isso uma vez. Não me importa o que os outros pensem. Durante toda a minha vida, eu vivi para cumprir expectativas alheias, para manter uma imagem, para ser quem todos esperavam que eu fosse. Seus olhos brilhavam com uma intensidade feroz. Pela primeira vez, quero algo por mim mesmo. Eu quero você, Valentina Dantas, com seu café excelente e seu gato laranja e suas metáforas disparatadas sobre vinhos. Valentina sentia um nó na garganta. Queria acreditar nele desesperadamente. Estou com medo, admitiu em um sussurro. Eu também, confessou ele. Mas o medo nunca foi uma boa razão para não tentar. 3 dias depois, Valentina terminava seu turno na cafeteria quando seu celular vibrou com uma mensagem de Leonardo. Estou te esperando lá fora. Ela tirou o avental e se despediu dos colegas. Ao sair, encontrou Leonardo encostado em seu carro, vestido com um terno impecável que contrastava com o ambiente boêmio do lugar. O que você está fazendo aqui? Perguntou surpresa. Te sequestrando, respondeu ele com um sorriso enigmático. Confia em mim? Depende, devo trocar de roupa? Leonardo a observou de cima a baixo, jeans gastos, camiseta simples, tênis confortáveis. Você está perfeita.
declarou, abrindo a porta do carro para ela. Durante o trajeto, Leonardo manteve o mistério sobre o destino deles. Quando o veículo começou a subir pelas ruas que levavam às áreas mais exclusivas da cidade, Valentina sentiu um arrepio de nervosismo. Leonardo, se isso for algum evento social, não estou preparada para... Não é um evento social, tranquilizou ele. É algo melhor. O automóvel parou em frente a um edifício moderno com fachada de vidro e aço. O porteiro cumprimentou Leonardo com familiaridade enquanto subiam no elevador privativo. Este é o seu prédio? Perguntou Valentina. Um deles, respondeu com naturalidade. O elevador os levou diretamente à cobertura. As portas se abriram revelando um espaço impressionante. Tetos altos, janelas do chão ao teto, móveis minimalistas e elegantes. Mas o que roubou o fôlego de Valentina foi a vista panorâmica da cidade que se estendia diante deles, banhada pela luz dourada do entardecer. Bem-vinda à minha casa, disse Leonardo, observando a reação dela. Valentina avançou até as janelas, maravilhada com o espetáculo urbano. É avassalador, confessou. Eu sei. Às vezes me sinto como se vivesse em uma fotografia de revista e não em um lar de verdade. Leonardo parou ao lado dela. Por isso queria que você visse. Para que entendesse que este lugar, com toda a sua beleza, pode ser tão solitário quanto impressionante. Ele a conduziu até a varanda, onde uma mesa estava preparada para 2 pessoas. Velas, flores, uma garrafa de vinho gelando. Pensei que poderíamos jantar com a melhor vista da cidade, explicou. Mas Valentina mal registrava suas palavras. Sua atenção havia sido capturada por um detalhe. Sobre a mesa não havia cristais finos, nem porcelana exclusiva, mas pratos simples e copos comuns, exatamente iguais aos que ela tinha em seu apartamento. Você comprou louça nova? Perguntou, comovida com o gesto. Eu queria que você se sentisse em casa, respondeu ele com simplicidade. O jantar foi servido por um chefe que se retirou discretamente depois de explicar cada prato. Criações inspiradas na comida de rua brasileira, elevadas a expressões gourmet, mas reconhecíveis e acessíveis. Enquanto comiam, conversavam e riam, a cidade se transformava sob eles, acendendo milhões de luzes como estrelas terrestres. Tenho algo para você, anunciou Leonardo quando terminaram a sobremesa. Do bolso, ele tirou uma pequena caixa. O coração de Valentina disparou. Leonardo, isso é muito rápido, eu não... Ele colocou um dedo nos lábios dela, silenciando seus protestos. Não é o que você está pensando. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Uma aliança prateada com uma pequena pedra azul. Não é um anel de noivado, esclareceu. É uma promessa de que isso é real, de que vamos tentar com todas as nossas forças, de que nem o seu mundo, nem o meu determinarão o que podemos construir juntos. Ele pegou a mão de Valentina e deslizou o anel no dedo dela. Eu te amo, Valentina Dantas. Sem máscaras, sem pretensões. Eu te amo exatamente como você é. As lágrimas turvaram a visão de Valentina. Palavras que ela nunca pensou em ouvir. Um sentimento que nunca esperou experimentar. Quem precisa ser rica? Sussurrou, olhando o anel que brilhava à luz das velas. Se já conquistou o coração de um milionário. Leonardo riu suavemente. Você não se apaixonou pelo milionário. Você se apaixonou pelo homem. E você não se apaixonou pela falsa herdeira. Você se apaixonou pela barista. Eu me apaixonei pela mulher que teve a coragem de entrar no meu mundo, fingindo ser outra pessoa, e acabou me ensinando a ser eu mesmo. Eles se beijaram sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, enquanto as luzes urbanas competiam com o firmamento. Um beijo que selava uma verdade descoberta através de uma mentira, um amor nascido da mais inesperada das coincidências. O preço da verdade havia sido alto, vulnerabilidade, medo, incerteza. Mas a recompensa era o amor. Um amor real em um mundo de aparências. Um amor que desafiava fronteiras sociais e expectativas impostas. Um amor que havia começado com uma mentira e se transformou na mais bela das verdades. O que você achou deste romance, onde as aparências enganam, mas o coração nunca mente? De que cantinho do mundo você nos acompanhou durante essa aventura?
Estava aconchegado no sofá com uma xícara de café ou talvez aproveitando da tranquilidade da sua cama. Conte-nos se alguma vez você teve que fingir ser outra pessoa para impressionar aquela pessoa especial. Prometo que seu segredo estará tão bem guardado quanto os vinhedos de Leonardo. Gostaria de continuar explorando mais histórias onde o amor supera todas as barreiras sociais? Sua próxima aventura romântica te espera.